Professora, antes de mergulharmos no tema, eu queria te perguntar: por que falar sobre os povos indígenas hoje? Não é algo que já foi muito estudado? Já foi resolvido? Que pergunta ótima, Chayane, para a gente debater, né, o nosso início de conversa. Eu diria o contrário, Chayane, nunca foi tão urgente falar sobre isso. O Brasil tem mais de 300 povos indígenas, cerca de 274 línguas diferentes. São culturas, histórias e saberes riquíssimos e que ainda hoje enfrentam ameaças muito concretas desde a questão da terra, a ameaça à própria vida dos povos indígenas, a cultura. Então, esse tema não está resolvido, muito pelo contrário, ele precisa estar muito vivo no nosso dia a dia. Isso é algo que a gente aprende pouco na escola, né, tia? A maioria das pessoas pensa nos povos indígenas só no passado, como se fossem parte de um museu. Exatamente, Chayane. Isso é um dos maiores problemas. Essa ideia de que o indígena é algo do passado, um ser estático, sem história, sem presente. E, na verdade, os povos indígenas, eles são contemporâneos, né? Nós temos aí na nossa sociedade grandes artistas, indígenas, cientistas, advogados, professores, influenciadores, e que são formadores de opinião, assim como o que a gente está fazendo agora, né? Por exemplo, na nossa escola, a gente sempre tem o hábito de trabalhar ações que fortaleçam essa ideia de que o índio não necessariamente precisa estar isolado do mundo, mas muito pelo contrário, ele precisa estar nessa sociedade contemporânea, porque eles também contribuem muito para a nossa formação. Tia Mívia, você pode nos contar um pouco sobre quem são esses povos hoje no Brasil? Quantos são? E aonde eles vivem? Segundo o censo, né, de 2022, o IBGE, o Brasil tem mais ou menos cerca de 1,6 milhão de pessoas que se identificam como indígenas. Elas estão espalhadas por todo o território nacional, nas aldeias, nas cidades, nas periferias. Cerca de 60% delas vivem em terras indígenas demarcadas, mas uma parte, Chayane, significativa está nas áreas urbanas, muitas vezes invisibilizadas. Isso quebra outro estereótipo, que, como eu falei na minha fala anterior, né, não significa necessariamente que o indígena precisa estar lá na aldeia, estar lá na mata, estar isolado. Mas esses, né, 60% que não estão lá nas terras demarcadas também são povos indígenas e também são povos que contribuem para a formação de ideias no nosso cotidiano. Então, tia Mívia, o que quer dizer quando a gente fala que esses povos estão em luta até hoje? Quais são os principais desafios que eles enfrentam? As lutas são muitas, né? Diariamente a gente tem visto noticiários sobre esse assunto, mas o mais central de todos é a questão da travessia, né? Dessa questão da luta por terras indígenas, a demarcação dos seus territórios. Afinal, esses povos sem terras, sem terem aonde morar, sem terem onde manter a sua cultura, a língua, a espiritualidade, a questão da própria alimentação, porque eles necessitam da terra para plantar, né, tem sido um dos maiores conflitos agrários envolvendo os povos indígenas em vários estados do nosso Brasil. Vale ressaltar que a grande maioria desses conflitos, a concentração maior, né, segundo os últimos dados, é na região ali do Mato Grosso do Sul, no Pará, em Roraima, as invasões dos garimpeiros, né, a questão do desmatamento, a própria violência, e aí a gente vai lembrar um pouco da questão do genocídio na comunidade Yanomami, né, que repercutiu muito aí nos meios de comunicação, nas redes, né, viralizou mesmo